Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate Virtual. Vamos falar sobre as eleições. Os nossos convidados são o juiz doutor Luiz Márcio Pereira, coordenador estadual da fiscalização da propaganda eleitoral do Estado do Rio de Janeiro. Márcio Ferreira, consultor de estratégias de comunicação. E o sociólogo e professor da UERJ, José Maurício Domingues. Bom, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no Rio TV Debate Virtual. Esse tema é muito importante e a gente vive uma contagem regressiva, ainda muitas dúvidas em relação ao que vai acontecer na nossa eleição, né? E eu gostaria de começar com o doutor Luiz Márcio Pereira. O que a gente pode esperar, doutor, em relação a essa primeira eleição da história em meio a uma pandemia? Sérgio, saudações ao professor José Maurício, ao Márcio Ferreira, aos demais ouvintes, né, telespectadores. Realmente é um desafio para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e para a Justiça Eleitoral do Brasil essa eleição na pandemia. É uma eleição municipal, que é sempre uma eleição mais difícil, por incrível que pareça, né, para os juízes de primeiro grau, principalmente, porque esses juízes de primeiro grau passam a lidar com os problemas locais ali da população, né, e normalmente há um acirramento dessa discussão, e nós já vivemos no Brasil, infelizmente, um período de polarização, né, política, e nós temos acompanhado isso, os professores poderão falar melhor. Então, realmente, é um período tenso, né, uma eleição difícil, não resta a menor dúvida. Além disso, também temos o fenômeno das redes sociais, que nós vamos discutir mais à frente, mas esse fenômeno das redes sociais é a primeira eleição municipal com essa, vamos dizer assim, essa preponderância das redes sociais, das mídias sociais, e isso traz para nós, da Justiça Eleitoral e para a sociedade como um todo, um desafio ainda maior também, porque a internet é um território hostil, é um território importante, mas é um território hostil, onde as pessoas acham que estão atrás da tela do computador, podem falar e fazer o que querem, né? Muitas dessas pessoas. A questão da desinformação, da fake news, né? Então, todo esse caldo, né? Toda essa mistura aí nos traz um pleito muito difícil, muito complexo, né? O Tribunal Regional Eleitoral do Rio vem trabalhando, conversando com os partidos, conversando com o Ministério Público, né? com a sociedade de uma maneira geral, sempre que possível, fazendo esclarecimentos. Queria agradecer à TV Câmara por esse espaço para o Tribunal. E, então, realmente, é uma eleição, a questão das milícias, né? Do crime organizado atuando, também nos preocupa por demais. Era a grande preocupação antes da pandemia. Era o nosso foco, né, esse trabalho, e com a pandemia tivemos que dividir as preocupações. Então, realmente, sintetizando, o que nós temos é um pleito extremamente complexo, que nós dependemos da população, que a população compreenda, né, que é fundamental a sua participação, porque é no município onde ele vai ter o atendimento médico, é no município onde ele tem mobilidade urbana, é no município onde ele precisa, né, da creche para atender o seu filho em idade ainda escolar e na educação infantil. Quer dizer, então, são muitos fatores e a população precisa entender que é o momento, né, de vencer o medo da pandemia. Muitos já venceram, a praia está cheia, infelizmente, né? Mas, além disso, compreender que é preciso esse ato, né, esse ato cívico, esse ato em prestígio à democracia brasileira, que nós lutamos por tantos anos para que a democracia estivesse, né, pujante, vigente, e nós precisamos fortalecer mais uma vez a nossa democracia. Professor José Maurício, como já foi pontuado pelo doutor Luiz Márcio Pereira, a gente tem aí a pandemia, né, as redes sociais sendo muito usadas pelos candidatos e também os eleitores. O que o senhor analisa de positivo e preocupante nesse processo? Saudações a todos, ao Luiz, ao Márcio, ao Sérgio, ao telespectador. Olha, eu acho que o brasileiro, ele gosta de votar. É verdade que o voto é obrigatório no Brasil, mas a gente sabe que o comparecimento às urnas
ele se dá muito mais, eu acho, por um desejo de participar desse momento tão importante da democracia, mais do que em função de sanções possíveis em relação à ausência nas urnas, né? Porque as sanções são bastante limitadas, são bastante modestas. E o brasileiro, no entanto, continua votando. A gente teve uma elevação da abstenção no último pleito municipal, e esse talvez a gente tenha um pouco mais de abstenção pelas condições da pandemia. As pessoas mais idosas talvez tenham mais medo de ir. Então, apesar de que, infelizmente, como o Luiz já mencionou, já tem um monte de gente na praia, os bares ficam lotados. Então, eu acho que, de qualquer maneira, dos males o menor, né? As pessoas vão estar na rua, mas dessa vez elas vão estar na rua para votar, fazer alguma coisa positiva. E esse é um pleito, por outro lado, muito competitivo. A gente vê a quantidade de candidatos que estão se apresentando é muito grande, seja para prefeito, seja para vereador. Aí alguns problemas, evidentemente, da legislação eleitoral, que eu acho que estimulou, inclusive, um pouco a fragmentação, porque para você fazer uma bancada de vereadores considerável, razoável, você, em princípio, ou pelo menos foi assim que os partidos leram isso, precisa lançar candidatos à eleição majoritária para dar visibilidade à sua legenda. Isso levou também a muita fragmentação, além de, eu acho, que o momento que o Brasil está vivendo, né, um sistema político muito instável, que sofreu o sistema partidário particularmente sofreu uma certa deslegitimação a partir de 2013, 2014, isso também fez com que essa fragmentação estabelecesse, apesar e ao lado da polarização que também já foi mencionada. Então, a gente tem uma situação bastante colorida, digamos assim, do ponto de vista eleitoral. Uma outra preocupação grande, também já foi mencionada, eu acho que é essa questão das milícias, né? Porque votar na democracia tem que ser um ato livre. E na medida em que no Rio de Janeiro nós temos um problema gravíssimo, na capital e também, sobretudo, no conurbano, em volta ao Rio de Janeiro, a gente vê uma situação em que esse domínio territorial das milícias complica muito. Esse é um problema que a gente vai ter que enfrentar. Esperemos que o prefeito enfrente, qualquer que seja ele o eleito, e que os governos do Estado ataquem esse problema de frente, porque é uma eleição em que uma força armada ilegal, paraestatal, controla o território, isso gera uma situação efetivamente muito complicada e diminui a liberdade do cidadão para votar, pela chantagem, pelo clientelismo, uma série de mecanismos perversos que, de certa maneira, diminuem a liberdade, constrangem o eleitor no momento que ele vai votar ou no processo eleitoral mesmo, quem pode fazer campanha, O Zona Oeste é um lugar complicado para os partidos de esquerda fazerem campanha. É muito difícil, é muito perigoso você ser um apoiador aberto de um partido que está desafiando aqueles milicianos. Então, é uma situação que a gente tem que levar em conta e, nesse sentido, eu espero que a Justiça Eleitoral e a polícia deem atenção a isso na medida do possível do que diz respeito à eleição. Tem outros dois problemas também que a gente tem que levar em conta, que é o problema das fake news, também já foi mencionado, né? Que foram um fenômeno muito grave na última eleição, presidencial, sobretudo. A gente tem visto isso acontecer em outras eleições fora do Brasil, sobretudo nos Estados Unidos. A Justiça Eleitoral acho que está atenta para isso, espero que seja muito rigorosa, mas também as próprias organizações responsáveis pelas redes sociais, na sua autorregulação, na sua vigilância interna, é muito importante que isso seja levado em conta. E tem um outro problema com o qual a gente tem que ser mais delicado, que é o problema do controle que hoje, em grande medida, as igrejas evangélicas têm sobre os seus eleitores. Não necessariamente controle, mas uma influência que, às vezes, não é legítima. O ministro Fachin mesmo levantou isso. Infelizmente, esse é um ponto que não foi para frente. Mas ele mencionou o fato de que liberdade religiosa, liberdade de organização religiosa não pode ser transplantada de uma forma direta para a arena política. Não é? Porque aí o cidadão tem que ter liberdade para poder se movimentar sem nenhum tipo de constrangimento. Não estou dizendo que é legítima a influência da religião nem dos líderes religiosos, é perfeitamente legítimo, mas na medida certa de que não interfira com a liberdade de voto e de mobilização política do cidadão. De qualquer maneira, eu acho que a gente vai ter uma eleição interessante. Eu acho que
É curioso, as grandes lideranças nacionais não estão se saindo bem nessa eleição. Elas estão mostrando mais rejeição na medida em que apoiam o candidato, às vezes até do que levam votos, carregam votos para esse candidato. E, por outro lado, a gente está vendo no Nordeste a esquerda conseguindo se manter, mas, de uma maneira geral, no Brasil, o que a gente está vendo, apesar da polarização, é talvez um certo renascimento dos partidos de centro ou centro-direita. Eu acho que eles talvez tenham um bom desempenho na eleição, e a direita e a extrema-direita, eu acho que não estão, pelo menos nesse momento, a eleição não está com uma cara assim tão boa para essas forças. Ok. Márcio Ferreira, como é que a gente pode deixar o eleitor um pouco mais tranquilo? Ou o que você poderia sugerir em relação à proteção contra a internet nesse período em que a campanha tem um peso muito forte, né, nas redes sociais? A gente tem aí um número de que 1 em cada 2 brasileiros afirma que já compartilhou fake news sem saber, né? Isso aumenta muito a preocupação, né, nesse período, né? Então, nós temos diversos problemas ligados extremamente a isso, porque atravessa diretamente a questão da comunicação. A eleição ela vem acontecendo a cada 2 anos, mas o compartilhamento de informações ele é diário, ele é cotidiano, ele já entrou na rotina da vida do cidadão. Ele já acostumou a acordar de manhã cedo, pegar seu telefone, olhar seu WhatsApp, acessar o seu Facebook, acessar o Instagram. Quem é intruso nesse momento é a política. Mas, ao mesmo tempo que ela é intrusa, ela começa a fazer parte também daquele meio ambiente, daquele ambiente digital e virtual que existe ali. Então, naturalmente, esse cidadão ele vai se comportar da mesma forma que ele se comporta cotidianamente. Se ele recebe a informação dizendo que a vacina faz mal, ele vai compartilhar aquela informação porque veio no grupo da família e ele acha que aquela informação tem uma capilaridade de respeito. Então, quando ele recebe alguma informação, seja ela de política ali, falando de X ou Y do candidato, o caminho natural dele vai ser o compartilhamento. As regras da Justiça Eleitoral já têm feito bem, têm investido maciçamente em campanhas educativas na TV, na internet, buscando, na verdade, conscientizar o cidadão. Você fala de 1 a cada 2, eu vou abrir um dado maior para você, então. Existe um estudo que diz que de 10 pessoas, 7 compartilhariam uma fake news, mesmo sabendo que aquilo era uma fake news. Esse é o dado pior, porque é o dado que leva o indivíduo a acreditar socialmente que a interferência dele a partir das redes sociais pode modificar alguma coisa. A ponto de você ter frases de pessoas que dizem o seguinte: não interessa ser fake news, eu acho que é assim. Então, nós temos um problema, na verdade, que está no seio da sociedade. Ele é embrionário na formação do indivíduo, desse ser social que o professor Zé Maurício falou. O brasileiro gosta de votar, o brasileiro gosta de aglomeração, como o doutor Luiz falou, que já está todo mundo na praia. E o brasileiro tem um gosto muito grande, por causa da nossa latinidade, a se aglomerar nas redes sociais. Somos o país do mundo que mais acessa redes sociais, que mais tem engajamento, que mais tem compartilhamento e que acredita, na verdade, que consegue fazer uma interferência social a partir dessas redes. Na eleição, então, nós não vemos outro caminho que não seja a conscientização cotidiana e diária, tanto dos órgãos de imprensa, quanto dos órgãos municipais, dos executivos municipais, do legislativo, da justiça eleitoral, para que haja uma conscientização em massa da população, evitando que haja uma proliferação das fake news. Perfeito. Doutor Luiz, a gente tem aí uma contagem regressiva para o dia 15 de novembro, né? Como é que o eleitor vai encontrar os locais de votação? Lembrando que no estado do Rio, mais de 12 milhões de eleitores vão às urnas, né? E a gente vai ter aí algumas restrições, né, impostas pela pandemia da Covid-19. Sim, sem dúvida, né? É preciso que o eleitor compreenda que foi criada uma série de protocolos, né, para viabilizar uma votação segura. Então, o primeiro ponto é que foi antecipado para as 7 da manhã, né, ao invés de iniciar às 8, e há, vamos dizer assim, uma preferência para que as pessoas em idade, em grupo de risco, votem na frente. Mas é óbvio que se algum idoso estiver acompanhado de um familiar, de um filho ou de um acompanhante qualquer, os dois votarão ao mesmo tempo. Não há um impedimento que aquela pessoa que não esteja no grupo de risco vote no horário de 7 às 10 da manhã. Mas a preferência... O eleitor que não fizer... O senhor está falando em preferência, mas o eleitor que não fizer parte desse grupo, mas que
infelizmente, tem aquele período para poder votar e está acostumado, por exemplo, a votar de manhã para cumprir o seu dever cívico. Ele deve comparecer ou ele deve esperar depois das 10 horas da manhã? O ideal é que ele espere para que não haja justamente aglomeração e formação de filas. Agora, se ele tiver por algum motivo que comparecer, o que pode acontecer é que, como no banco, né, muitas vezes acontece, que simplesmente aquele idoso, aquela pessoa que tem a preferência, vai passar à frente. Ele só vai votar depois que não houver pessoas com preferência na sua frente, né, aguardando na fila. Então, esse é o primeiro ponto, foi ampliado o período de votação. Todos deverão votar de máscara, né? Não será autorizada a votação sem máscara. Se o eleitor chegar sem máscara e insistir para votar, ele vai ser retirado do local, não pode ser. Isso é orientação do Tribunal Superior Eleitoral, do protocolo, todos os tribunais regionais eleitorais estão trabalhando com essa referência. Então, ele só tira a máscara para validar a identidade. Isso, era que eu ia explicar. Na realidade, ele entra na sessão, se apresenta, mostra o título ou, né, documento de identidade à distância, não vai entregar na mão do mesário, do presidente da sessão, e aí, se o presidente, né, aquele colaborador, necessitar para reconhecer, porque a máscara às vezes dificulta a identificação, precisar, pede para baixar a máscara, ele se apresenta e sobe a máscara, e ali, então, ele vai estar habilitado a votar. Estando habilitado a votar, ele vai ter álcool gel na sessão, ele vai limpar as mãos com o álcool gel, né, vai entrar na cabine, vai votar, e quando se retirar, né, também vai ter o álcool gel para limpar as mãos. Não é a máquina que será limpa, né, que sofrerá ali, que receberá o álcool diretamente, porque é uma urna eletrônica e poderá danificar. Importante que o eleitor leve a sua própria caneta, né, para que ele não tenha que usar a caneta da sessão. Se por algum motivo ele não levar a própria caneta, essa caneta, a cada utilização, será também limpa com álcool gel, né, será então, receberá esse tratamento. Então, ele votando, né, sairá da cabine e encerrará, e nós estamos também com um protocolo para tentar que nos locais de votação haja uma circulação de pessoas sem que tenha obrigatoriamente que haver o cruzamento de pessoas ali da fila, se for possível, né? Em todos os locais de votação comportam esse tipo de procedimento, mas estamos tentando que os locais de votação tenham um local para entrada e outro para saída, né? Para que não haja esse cruzamento, então. Professor José Maurício, quais são os desafios que o senhor acredita que os novos vereadores e o prefeito do Rio vão ter em relação ao próximo período? Sérgio, os desafios são enormes, não é não? Infelizmente, o Rio vem vivendo há décadas um processo de degradação. Houve um período que as coisas pareciam que iam melhorar. A gente até que acreditava que a cidade ia decolar, o Economist botou o Cristo Redentor na capa, né, como foguete saindo para o espaço, mas esse voo foi um voo de galinha. Então, nós temos uma situação muito complicada. Eu, particularmente, avalio que a gestão dela foi muito fraca, contrariando as minhas expectativas, porque eu acho que ele tinha uma vitrine enorme. O Rio de Janeiro pode ser uma vitrine enorme para qualquer político. É uma cidade, apesar desse processo negativo, é uma cidade que ainda tem um peso enorme na federação. Então, eu acho que nós temos um desafio, primeiro, de achar uma identidade nova para o Rio de Janeiro e um projeto novo. Porque o último que apareceu foi o dos grandes eventos. Isso não dá sustentação ao Rio de Janeiro, não dá sustentação à economia, não é isso? A gente teve, algum tempo atrás, a ideia de transformar o Rio num polo de ciência e tecnologia, particularmente na área de informática, mas também isso não foi para frente. Agora, nós temos uma possibilidade de economia criativa no Rio de Janeiro, nós temos as universidades todas, o parque universitário de pesquisa fantástico, nós temos uma tradição cultural na cidade que é muito importante. O simples fato de a gente ter sido a capital é muito importante. Claro, o turismo sempre vale, mas também não é o que vai resolver o problema da cidade. Então, nós temos esse primeiro problema. E, de resto, nós
temos esse problema grave da segurança, que preocupa todo mundo. Né? Em algum momento se diz, isso é um problema, uma coisa da direita. Não é uma coisa da direita. O cidadão tem direito à segurança e todo mundo se preocupa com isso. Não é porque a pessoa mora numa comunidade que ela tem que passar pelo vexame de ser ameaçada, seja pela polícia, seja pelo traficante, seja pelo miliciano. Esse é um problema que eu acho que a cidade, do qual a cidade se ressente muito, a gente tem que resolver, em certa medida, até para poder resolver os outros, né? De uma forma mais duradoura. E os outros são os grandes problemas do Brasil, não é isso? Educação, saúde, que são demandas populares grandes. A pandemia deixou isso muito evidente, que a nossa saúde, o SUS é uma coisa muito importante no Brasil, mas ele ainda tem debilidades, o investimento tem que ser maior, ele tem que ter um caráter efetivamente universal. Né? Não é possível que a saúde privada seja melhor do que a saúde pública, tem que haver uma equivalência entre essas coisas. Então, os desafios são grandes. E eu acho que também o desafio da participação, diminuir o clientelismo, aumentar a participação autônoma dos cidadãos, ouvir a sociedade organizada, aprofundar a democracia, porque esse é um problema, acho que do Brasil, fundamental. O que não vai para frente, vai para trás. A nossa democracia, em algum momento, parou de evoluir. Eu acho que ela precisa evoluir de novo, começar a evoluir de novo, andar para frente, inclusive para impedir que ela ande para trás. Isso eu acho que é um desafio que o Rio de Janeiro pode ajudar muito. E o Márcio vai poder explicar para a gente, né, algumas mudanças, né? O fim, por exemplo, das coligações para vereadores, né, Márcio? O que a gente pode esperar, por exemplo, da composição aqui da Câmara Municipal, na sua avaliação? É um grande desafio que surge para os partidos nesse momento, né? O Brasil nunca deu muita atenção para a política partidária. Tá aí o professor Zé Maurício e o doutor Luiz Márcio, que tem a noção exata disso. A gente sempre focou muito na figura do político e não na figura do partido. Há bastante tempo que a gente não tem partidos que surjam com grande peso, e o último que surgiu dentro de uma cartilha e de uma linha ideológica se esfacelou por conta da Operação Lava Jato, que foi o PT. O PSL, que é o partido que elegeu o atual presidente da República, não conseguiu se formar como partido como um todo, né? Se você pega a história da tradição dos partidos políticos no Brasil, você tem uma sustentação de partidos até mais ou menos a década de 1950, 1960, e depois disso você tem um bipartidarismo e depois um pluripartidarismo, a partir da década de 80, que esfacela a questão partidária no Brasil. Então, nós nos focamos muito mais em figuras do que em partidos. O desafio que essa eleição traz nesse momento é tentar novamente trazer para os partidos o protagonismo. Porém, esse protagonismo continua sendo ainda das pessoas que figuram dentro desses partidos. As legendas continuam sendo legendas de aluguel. O troca-troca partidário permitido pela Justiça Eleitoral para que esse momento pudesse acontecer acaba, na verdade, criando mecanismos que permitem que não haja uma igualdade total de forças, né? O que precisa ainda é uma reforma política ampla que consiga fazer com que o protagonismo dos partidos políticos seja algo verdadeiramente que aconteça. No mais, a expectativa de renovação da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro é muito pequena. Para se ter ideia, de todos os vereadores, apenas um é candidato à reeleição, que é o Paulo Messina, porque está vindo candidato na majoritária a prefeito do Rio de Janeiro. Obviamente, a continuidade dos mandatos é algo que se espera de quem já senta na cadeira. E a possibilidade de que novas pessoas surjam nesse âmbito aí, conquistando novas vagas, é muito complicado. Outro problema foi mostrado pelo Zé Maurício, que é a ocupação de territórios no Rio de Janeiro por milícias e por outras formas de domínio de território que não permitem, na verdade, a expansão da ideia política, né, da conquista de mentes e corações através de discursos políticos, mantendo, na verdade, aqueles currais eleitorais, aqueles feudos eleitorais, e isso é muito prejudicial para a nossa democracia. O que se espera, na verdade, é que a consciência do eleitor possa falar mais alto, que entenda que a renovação é necessária, por mais que haja aí os interesses pessoais de cada um, né? A renovação política é o que garante, que o professor Zé Maurício agora falou, que evite o retrocesso democrático para que a democracia continue andando. Eu, sinceramente, não tenho muitas expectativas em relação a uma renovação da Câmara, não tenho muitas expectativas em relação ao protagonismo partidário para essas eleições, mas acredito que pode ser um pontapé para que a gente colha frutos lá na frente de um novo modelo que a Justiça Eleitoral implantou na disputa das eleições municipais.
Doutor Luiz, o que será permitido ou não em relação, por exemplo, à fiscalização da propaganda eleitoral? Ou seja, a gente sabe de outros anos, mas esse ano é um ano um pouco mais atípico, né? Diferente, então a gente fica com uma certa dúvida. O que a gente pode esperar em relação à fiscalização? É uma eleição, como nós dissemos ao começo, né, e os colegas também de debate, uma eleição muito difícil, diferente, e com a mudança, o crescimento das redes sociais, efetivamente, nós já temos percebido, né, que aquela propaganda de rua, naturalmente, aquela propaganda tradicional, já tinha, mesmo na eleição de 2018, já teve uma redução, né? E o próprio tempo de TV não foi decisivo nas eleições de 2018, quer dizer, nós estamos vivendo um momento de transformação da forma como se faz a campanha, né, no Brasil, seja na eleição geral, seja na eleição municipal. Mas o que aconteceu, a pandemia trouxe total alteração nesse processo que vinha sendo percorrido, vamos chamar assim. Então, hoje, nós temos ainda a situação pela emenda constitucional 107, que adiou as eleições em todo o Brasil para 15 de novembro. Essa emenda constitucional 107 estabeleceu a possibilidade, né, de, mesmo tendo iniciado o período de propaganda autorizado, se o protocolo sanitário estadual ou federal indicar, né, se esse protocolo indicar que não deve haver comícios, que não deve haver aglomerações, isso deve ser observado em nome da saúde pública, em nome, né, nessa preponderância aí dos interesses, vamos chamar assim, que prepondere o interesse da saúde pública. A emenda constitucional abriu essa brecha e aí, até o momento, o que tem acontecido, né, é que em todos os estados da federação existem protocolos pelos estados. No estado do Rio há um protocolo vigente, onde ainda não tem sido possível a realização de comícios, passeatas, né, e aglomerações que envolvam o processo eleitoral. Bem, nós estamos aguardando, de 15 em 15 dias isso é revisto, pode haver uma flexibilização, né, em função da questão científica, se houver uma redução do contágio, se houver uma segurança maior, isso pode ser revisto, mas não depende da Justiça Eleitoral, porque a emenda constitucional delegou para que as questões sanitárias fossem deliberadas pelo Estado ou pela União. Então, a campanha está correndo, né? É possível se fazer distribuição de santinhos, é possível se fazer desde que não haja aglomeração, né? É possível se fazer muita propaganda na internet, como nós temos percebido. A questão que nos preocupa é o disparo em massa, e isso não é permitido, né? Porque viola a liberdade, viola, né, ali o eleitor tem essa privacidade que não pode ser violada. A ideia da propaganda na internet é que o eleitor busque, por exemplo, eu gosto muito do blog do professor José Maurício, gosto muito do blog do professor Márcio. Então eu vou lá, como eleitor, se eles fossem candidatos, olhar o que eles dizem a respeito dos temas mais relevantes. Agora, eu ter essa propaganda imposta, se eu não tenho interesse, né? E esse disparo em massa, por exemplo, por WhatsApp, me incluir num determinado grupo que eu não disponibilizei meus dados, inclusive a Lei Geral de Proteção de Dados veda esse tipo de fornecimento, e a própria resolução do TSE, a Lei 9.504 também. Então, a propaganda na internet ela é fundamental nesse período de pandemia, mas que ela seja uma propaganda que o eleitor busque, que o candidato respeite o eleitor. E aí um ponto importante é que nesse dia da eleição, o eleitor já deve levar a sua colinha com o número de quem ele deseja votar, para facilitar, para não ter fila, é uma votação curta, são apenas 2 votos, então ele leva um número, né, e aí ele pesquisa na internet, hoje nós temos mais celulares no Brasil do que habitantes praticamente, né? Há muitas pessoas que ainda não têm o acesso, mas podem buscar com os vizinhos, na imprensa, né, e uma série de locais onde ele pode buscar informação política, que é o que nós pedimos, que o eleitor procure se informar, procure escolher o seu candidato com independência, né, tentando escolher o melhor para a cidade. Perfeito, doutor. Agora fazendo uma rodada bem curtinha, de apenas uma frase de cada pessoa, dando uma
resumida num conselho em relação à eleição? Começando com o professor José Maurício. Vote para melhorar o Rio, vote em candidatos sérios, vote em quem é jovem e está apresentando alguma coisa de novo, ou quem já tem um pouco mais de idade, é experiente, mas também mostrou que sabe conduzir a política em função dos interesses do cidadão. Ok. Márcio. A democracia pode não ser o melhor regime que a gente tem, mas ainda é o melhor regime que a gente pode viver dentro dele. E a democracia se dá através do voto. Então, não deixe de votar. Vote. Ótimo. Doutor Luiz. A eleição é fundamental para todos nós. Então, que o eleitor pense, reflita, escolha o seu candidato, vá votar, né? Não desacredite a política. A política é fundamental, ela faz parte da humanidade. Então, acredite na política, acredite na votação para que nós tenhamos, né, uma melhora na cidade, uma melhora no país. E a nossa democracia saia fortalecida, mesmo com a pandemia. Perfeito. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Foi muito importante a gente esclarecer várias dúvidas e pontuar alguns assuntos aqui. E o Rio TV Debate Virtual fica por aqui. Até o próximo encontro.